Muito bem, Guedes, bem-vindo a mais um MJ Tech Talk, nos oportunidade de falar de tecnologia sem complicação. Nosso podcast está na reta final e tenho certeza que muito de nós está naturalmente com o horário para próximos. E tomara que haja próximas temporadas para o papel de tecnologia, já que Cabo Verde está também na linha da frente nas iniciativas de tecnologia a nível de África, que ele é um orgulho para nós tudo. E hoje nos recebe um convidado que tem feito um percurso entusiasmante, mas ao mesmo tempo de muita profundidade e experiência. Apesar de ser jovem, ainda que tenha idade sénior, mas isso é de fazer um percurso realmente de exploração no campo profissional. Ele começa, pode falar quase que entre engenharia e política. Depois ele faz gestão de projetos na CV Móvel e como político estive como deputado nacional e hoje ele dedica-se a vida com uma missão diferente. Instala na Cabo Verde o primeiro parque tecnológico de sempre e que ao mesmo tempo pode criar oportunidade para tudo, nós que se essa conversa e que é de mundo tech. Boa noite a todos. Primeiramente agradeço as oportunidades, o convite. Portanto, meu nome é Carlos Monteiro, minha cidade da praia, minha mãe de praia, minha pai de fogo. Passei a minha primeira infância na Ilha do Sal, depois volto para a praia no início de minha escola primária, onde que, portanto, estuda tudo na cidade da praia, cresci na bairro Craveiro Lopes, bairro de desporto, bairro de basquetebol e futebol. E depois que terminei o estudo na Cabo Verde, me veio para Portugal, fazer minha licenciatura na Portugal, na Coimbra, mais concretamente na Coimbra. Terminando, no mesmo dia que termina, no dia seguinte, volta para Cabo Verde, nunca fiquei nem um dia lá mais. E mais ou menos isso, depois tive um percurso profissional na empresa Telecom, CV Móvel, depois me fazer uma passagem para a política e tinha um partido político, tinha opção como cidadão, estive na política e nesse momento estou com esse desafio de, como o Helder falou um bocadinho, de pôr em pé o primeiro parque tecnológico de Cabo Verde, que pode ser muito útil e vai ser algo diferenciador para esse país e para novas gerações. Muito bem. É um contributo que fica também para o continente africano. É um desafio grande de um país pequenote. E não te mandas agora um abraço para tudo quem quer Cabo Verde. É a última oportunidade nessa primeira temporada. Eu tenho que mandar um abraço para essa conversa que tive na Crioulo. E, naturalmente, alguém que mais tobe nosso podcast está acompanhando é crioulos ou alguém que gosta de nossa terra, que entende nossa língua. E nosso convidado, Carlos Monteiro, é engenheiro de profissão, faz esse percurso acadêmico e é bem forma na eletrotécnica e de telecomunicações na Universidade de Coimbra e hoje, usando que ele se base acadêmico lá, ele tem uma responsabilidade diferente e é realmente uma responsabilidade diferente. O Cabo Verde se propõe ser chanflão um país inovador a nível de África e com recursos financeiros que não tem, quase está claro, não se sonha demais para pé curto, mas e falando de uma forma mais abrangente e não tem condições de ter um parque tecnológico com dimensão de servir só Cabo Verde? Não falamos só Cabo Verde é um mercado exíguo, mas também sonho, a visão do parque tecnológico é que é só para Cabo Verde. Ele é para Cabo Verde, nos mercados exíguo que não tem de meio milhão de habitantes, mas não sempre nos olhos é para o nosso continente, é para a nossa região da CDAO, nos olhos é para a nossa vasta diáspora que não tem. Porque no digital, graças a Deus, nunca tem fronteira, sabe? Então, soluções que podem pôr-se na Cabo Verde, pode ser vendido e exportado para o continente africano. Aliás, não tem estado a fazer, e não tem um histórico, um percurso, que não tem, por exemplo, empresa nossa, que é empresa governamental, que nesse momento se trabalha em cerca de 8 países africanos, ou seja, não é uma coisa, não é um sonho, mas assim é uma realidade, ou seja, essa ideia de criar um parque tecnológico e transforma Cabo Verde num país plataforma, um país exportador de soluções digitais, é algo que já vem de uma ideia, que já vem de um acontecimento que está acontecendo. Ao contrário, nunca tem nenhum país africano que trabalha na Cabo Verde no termos do digital. Não está na vários países, podem enumerar, Guiné Equatorial, e Angola, Moçambique, Santo Tomé e outros que ainda têm negócio de cor, mas cerca de 8 países, e com as nossas soluções e trabalhando, exportando as soluções digitais do país para o mundo. Convidado que podia ser e melhor do que ele que não tem hoje, mas o tema de hoje te propõe uma reflexão interessante, que
tecnologia para servir e para impulsionar o desenvolvimento. Sendo que já tem também aquela bagagem política e percurso político, está permitiu quase que ter uma visão mais periférica de tudo coisas e bate hoje com uma panorâmica mais alargada possível em termos de grau de largura. E a hora que não fala de tech para influenciar ou potenciar desenvolvimento, já fala de cozer concretamente. Cozer que pode significa e mal que não deve interpretar. Hoje, e graças a Deus, não se vive um momento de muita explosão tecnológica. E tecnologia potencia desenvolvimento na qualquer área da humanidade. Desde logo na saúde, que avanços tecnológicos hoje em dia, por exemplo, hoje agora na pandemia de Covid, por causa da tecnologia, a vacina que está fazendo há 10, 20 anos, fazer em 1, 2 anos. Tecnologia na inteligência artificial hoje em dia, portanto, na educação, e pessoas podem ter acesso a aulas de formas virtuais, e computadores te ajudou a fazer trabalho, te ajudou a pensar. Na diferentes setores de desenvolvimento, a tecnologia é crucial e, graças a Deus, ele é exponencial, é também muito rápido. E não pode falar o mundo dentro de ser o problema que o mundo tem hoje em dia, o mundo continua com o problema, mas não tem um grande aliado que é a tecnologia, que pode bem ajudar também a desenvolver e a resolver o nosso problema. Entre os quais, por exemplo, o problema de alimentação, hoje em dia com a tecnologia, pode controlar recursos de irrigação e com GPS, com inteligência artificial, até técnicas de irrigação, produção, etc. Ou seja, a tecnologia potencia desenvolvimento na qualquer área, também a tecnologia lá, ele também mais rápido do que antes, não havendo a tecnologia. Agora que nos vê para Cabo Verde, sabendo que nós é um país que, comparado com lá fora, nós ainda muito novo, muito bebê, na experimenta tecnologia, até a nossa cultura tecnológica é comparável com países de primeiro e de segundo mundo, se não pode qualificar ou classificar assim. Mas ali na Cabo Verde, o que nos vê a nossa realidade, de que forma que não tem, ele também manifesta e então hoje implica e impacta na nossa vida social. Repara, tecnologia, e aliás tem estado repetido, tecnologia é oportunidade para um estádio solar mar nosso. Nós em ilha, nós não estamos longe do continente, não estamos longe de tudo, não tem tecnologia que está conectada com o mundo e tecnologia que está permitindo exportar. Repara, nós nunca estamos tão mal assim no mundo. Em termos de ranking africano, por exemplo, nós não estamos na pódio. Ou seja, em termos de a África tem 54 países, Cabo Verde, em termos de desenvolvimento da IT, etc., com soluções tecnológicas, não está no terceiro lugar, mais ou menos. Não tem Seychelles e mais, acho que Ruanda também, que são é que até depende de questão territorial de nada. É que até depende. A tecnologia está muito no recurso humano e Cabo Verde é forte nele, não é? E mais, nós não temos soluções interessantes. Cabo Verde já não tem trabalhado, se não for há pouco. Já nos exporta soluções para cerca de 8 países economicamente fortes para a África. Um deles é Angola, por exemplo. Cabo Verde não tem uma solução eleitoral. Cabo Verde é esse pouco país no mundo, não caso nem na África, que tem uma eleição. Tem uma eleição 2 horas depois, alguém sabe quem que ganha, que tem guerra, que tem confusão. Que está questionado e está confiado. Graças à tecnologia. Por exemplo, está feito uma opinião. Não, Santo Tomé é mais penal que nós, tem uma semana para ter um resultado eleitoral na Santo Tomé. Na Cabo Verde, na 2 horas, tem eleição. Seja qual eleição for, graças à tecnologia, tudo âmbito, se tablet, se telemóvel, não sabe. E é respeitado e está questionado. E é confiável. Todos sabem como é que funciona e todos confiam e funciona. Esse é um exemplo, como temos exemplos no domínio de saúde, etc, etc. E porque não tem estado já de algum ano, desde o início dos anos 90, digamos, que nosso sistema, a instituição RAF, que depois bem foi nós, né? Que depois bem para nós, já nos tem estado a fazer esse percurso de muita aposta na tecnologia. E repara, só para concluir, Cabo Verde tinha alicerçado na turismo, mas só falar há muito tempo que Cabo Verde começa a arranjar outra coisa para pegar nele, outro âncora, porque turismo não hoje agora se ocupa nem mesmo não passa. Sim, toma um bom susto e fica exemplo claro no mundo inteiro. Mas antes disso já se falaram disso, mas só que que mexer. Agora e pandemia ia mostrar uma única coisa. Diversifica nas áreas de negócio. E digital está ao nosso alcance. O digital está ao nosso alcance com muitas soluções e com muita história que não tem nesse setor. Agora, que tipo de iniciativas tecnológicas, ou chanfle, que tipo de iniciativas mais emergentes que têm chamado a atenção do mundo e que Cabo Verde se de hoje nele, e principalmente e estrutura de parte tecnológica e até nós enquanto núcleo operacional? Não, hoje, Cabo Verde, nós em termos tecnológicos, nós não temos que estar sintonizados com o mundo, acompanha.
Primeiramente, o que é necessário é a infraestrutura Cabo Verde para não ter as mesmas condições infraestruturas que lá fora. E isto está a fazer que a construção de parque tecnológica, a amarração de cabos fibra ópticas e importantes que aqui no Amar ano passado, que é ela Link, que está a permitir Cabo Verde ter o mesmo nível de qualidade de internet que não tem na Europa ou na América. E não tem que estar alinhado com tudo novas tecnologias emergentes, entre os quais que estão em voga, igual que a inteligência artificial. Sim, gosta é a grande febre. É a grande febre, mas é o presente e o futuro. É o presente e o futuro. E nós, acompanhando isto, mas também no tem estado, e graças a nossos startups, a nossa inovação, alguma iniciativa privada dos cabo-verdianos, porque Cabo Verde não tem uma febre de startups e tem várias empresas já com algumas soluções interessantes, o tem estado a trabalhar para que tenha soluções cabo-verdianas em várias áreas, e o tem estado a conseguir. Muito bem. Agora, qual que é o grande conceito que te define parte tecnológica? Não abrir nossa conversa, naturalmente, pessoas fica tudo a crescer e o que significa, o que está para trás, mas aquele montar o conceito e os grandes objetivos que te definem realmente parque tecnológico e particularmente de nosso parque tecnológico na Cabo Verde. Com certeza, parque tecnológico não é uma ideia cabo-verdiana, não é? Que o parque tecnológico já tem muitos anos, nos Estados Unidos há mais de 40, 50 anos. O mais famoso é o Silicon Valley, né? Mas parques, em Portugal, por exemplo, tem cerca de 20 e tal parques tecnológicos. Parque tecnológico é uma área onde o que é que se pretende? Se pretende agrupar o setor tecnológico para se trabalhar tudo numa área. Ao que bom agrupar-se, bota fazer cozer, bota fazer bota junta sinergia, ou seja, bota empresas afins, empresas parecidas, cada um com seu produto, com sua solução, com suas ideias, mas às vezes uma empresa A se trabalha numa solução, empresa B se trabalha noutra solução, mas como é tudo tecnológico, há questões de A que é comum com o B. Então aí, estando as empresas juntas no pode soma de 1 mais 1, pode não ser 2, mas pode ser 3. Ou seja, juntar na sinergia. Então, o que é que acontece nos parques tecnológicos? Geralmente os parques tecnológicos têm componentes, espaços para trabalhar, espaços para escritórios, uma boa conectividade, uma boa condição de energia, boa condição de internet, espaço para acolher empresas, espaço para formação, para qualificação, espaço para eventos, etc. Para não criar todo esse ambiente para pessoas bem lá trabalham junto para fomento. Uma coisa você trabalha, vou ter uma empresa, 3, 4 games, trabalha de forma isolada. Outra coisa você trabalha num ambiente tecnológico. Quando você ir de sala de trabalho, do escritório, do gabinete, vai tomar um café, assim, você encontra com outra empresa que você pensa numa outra solução, vou ter um problema. Essa é uma pessoa constantemente dentro de uma feira tecnológica. Exatamente. Você te interage. Isto é uma das valências. Depois também no Parque Tecnológico a ver, o governo também teve uma outra coisa inteligente que é transformar o Parque Tecnológico a ver numa zona franca. Uma free zone, que se não fala em inglês. Okay. Portanto, é uma zona onde vai ser taxa de... Que tem benefícios para a instalação. Que é benefícios fiscais. Para quem ou seja, exatamente, é uma zona quase taxa zero. Ou seja, as empresas vão para lá, durante alguns anos vão ter praticamente isenção de maioria dos impostos. De uma forma mais simplificada, quem que te instala, se a empresa na platô, numa perspectiva tecnológica, crê estrategicamente, sei lá, que tem benefícios igual a quem que está lá na parque tecnológico. Quem que está lá tem mais benefícios do que quem que está na platô. Exatamente, porque é uma lei, uma legislação que foi feita. As pessoas que estão no platô que devem fazer é ir para o parque tecnológico. É uma lei que foi feita. A zona franca vai ter um espaço geográfico limitado, que vai ser limitado à zona aqui da praia, junto do aeroporto. Atenção, é que a zona que ele foi construção, é todo aquele terreno até próximo do aeroporto. Okay. São cerca de 50 hectares. Toda aquela zona vai ser uma zona... Ou seja, aquele que não se atua nesse momento ainda é só ponta da iceberg. O início, exatamente. Mas todo aquele 50 hectares é destinado para isto. Para pessoas bem construir suas empresas, lá, etc. E não tem mais um polo também em São Vicente. Não tem um polo também em São Vicente a ser constituído. Mas aquele procedimento, e pessoas podem pensar eventualmente, mas são empresas de grande porte que podem ser instaladas. Nunca sabe se é um mito. Mas queria perceber, pessoas que têm essas empresas, voltaram para questões de IT, também pode estar lá. Empresas de base tecnológica. Já está definido no governo, na lei, no orçamento de Estado. Empresas de base tecnológica devem estar no parque tecnológico. Okay. O que é empresa de base tecnológica? É empresa que, por exemplo, investe, pensou-se em ganhar 7% de ser rendimento na investigação e desenvolvimento de tecnologia. Há uns requisitos que está a fazer com a empresa de base tecnológica. Mas não tem que ser grande. Pode ser uma empresa de 2 pessoas, pode ser o maior, etc. Não tem que ser grande. E tem empresa de base tecnológica.
Muito bem. E lá, com a estrutura que está montada, naturalmente é mais fácil que coisas funcionem e chegando lá, que tipo de investimento que a pessoa se pode contar com ela enquanto empresa? E tem que investir no quê? É só levar esse serviço e criar a estrutura de serviço? Ou é taxa é isso, a partir nas construções que não tem na parte ecológica, as empresas que vai lá, a ideia, o modelo que não tem lá, as empresas chegam lá e pagam uma renda para estar lá, uma renda. Chave na mão e tudo. Exatamente. À medida de ser projeto. A medida do seu projeto, a medida da dimensão que quer. Imagina, uma empresa pode querer 20 metros quadrados ou 40 metros quadrados, outro quer 100, depende do que a empresa quer, paga uma renda e tem tudo incluído. Conectividade, energia, limpeza, água, segurança, mentoria, etc, etc. Muito bem. Agora, não se fala de criar condições de promove e desenvolvimento e de negócios a nível de inovação, promove inovação, cria um ecossistema e tecnológico e de inovação e empreendedorismo e uma hora que nos pia tudo que ele também sabe está acontece dentro de parte tecnológica, é possível tem que ele também congregado lá? Com certeza. E agora, deixa-me fazer rapidamente uma definição do que é que tem dentro de parte tecnológica. Parte tecnológica tem 5 componentes. E de nós é especial porque nem todos os parques tecnológicos que não hoje lá fora que tem tudo esse componente. Nós temos um componente que é data center, dentro do parque tecnológico. Nós temos outro centro que nós chamamos de incubation center, centro de incubação, que é aí que vai acontecer a inovação. É um centro que nós temos lá para não alberga empresas, pessoas com suas ideias de negócio, para fazer mentoria, incubação, inovação, etc. Centro de incubação é o segundo componente. Nós temos um terceiro componente que nós chamamos centro de eventos, congressos, que é todo parque que se presta, tem que ter esse tipo de centro para acolher eventos, etc, etc. Né? É o terceiro componente do parque. Depois nós temos um quarto componente, que é espaço empresas. Aí é que as empresas vão estar nos gabinetes, nos escritórios, aí a trabalhar todos juntos. E nós temos um quinto componente, que é muito importante para nós, é que é o componente mais importante do parque, na nossa perspectiva, que é o nosso centro de treinamento, formação e certificação. Como que nós chamamos ele é mais importante, que é da nossa perspectiva. Primeiramente, treinamento é permanente nas tecnologias, nós temos que estar acompanha. Garante capacitação constante. Nos recursos humanos. E, acima de tudo, certificação. Porque, se não fala no início, a ideia do digital em Cabo Verde não é para esse mercado, não é só para esse mercado, é para aqui também, mas, essencialmente, nos ideia é de exportação. Exportação para o trabalho lá fora, na África, na Europa, etc. Nesse momento, eu tenho uma empresa na São Vicente que chama Chuva, agora passa a publicidade, esta trabalha para Londres. Essa presta serviço de São Vicente para Londres, essa presta serviço de São Vicente para Nova York. Coisa grande, né? Com salários a níveis europeus. Que está competindo com empresas lá. Está recebe nível europeu. Sim. Mas por que está conseguindo isso? Porque essa tem gente confiável, gente certificada. Porque você não está conseguindo prestar serviço numa empresa lá na Europa, na Portugal, na Holanda. Naquela região. Se, por exemplo, naquele equivalente. Uma empresa que tem um Cisco, um equipamento, aquele engenheiro que está na Cabo Verde é certificado. É capaz de ter diploma de universidade. Tem equivalência de certificação. Sim, certificação de cada empresa lá fora, de acordo com a tecnologia que se tem, esta cresce para que os engenheiros que trabalham nessa tecnologia possam certificar, possam garantir no seu trabalho nele. Então, que sempre que não se fazer isso, centro de certificação pensando na exportação. Trabalhar de Cabo Verde para fora. Agora, é inevitável não falar de que as outras ilhas. Eu não falo de São Vicente, tem uma descentralização natural e necessário para ter uma cobertura e que parque tecnológico seja chanfla e ter uma dimensão nacional. Não é que fazer o que as outras ilhas que têm possibilidade de instalar também com instalação. É possível garantir também essa presença ou de alguma forma essa utilização de parque tecnológico? Se não for nisso, parque tecnológico tem 2 polos, um na praia, outro na São Vicente, e as pessoas podem vir para a praia, para São Vicente, por exemplo, São Tomás Prato, mas no Estatuto de Parque Tecnológico, e está no Estatuto de Parque Tecnológico, não pode descentralizar, não pode criar polos nas ilhas, não pode criar de acordo com um certo foco, não pode ir na Maio, por exemplo, não cria, por exemplo, gosta de falar muito de normas digitais, pessoas que querem bem Cabo Verde, bem aproveitam o nosso bom clima, bem trabalho a partir de Cabo Verde. Se for identificar a necessidade, assim. Sim, inclusive já tem tido conversações agora, o Presidente de Maio não vai permitir em confidência, no Salita, para apenas a questão de não criar um polo na Maio, para não criar um espaço interessante para atrair turistas digitais para a ilha, como as pessoas estão a querer junto ao útil ao agradável. Né? Ou seja, cada ilha, especificamente, o Estatuto de Parque Tecnológico está dando para não criar polos em diferentes ilhas de acordo com a especificidade de cada ilha. Agora, qual que é os desafios mais... E ninguém está preocupante, mas que mais chama atenção na todo levantamento de estudos feitos até agora? Desafios para o parque tecnológico. E que tipo de desafios que pode ser esperado de parte de gestão e que eventualmente você tem que lidar com ele por algum tempo?
Não, o desafio já é da sustentabilidade do parque, não tem desafio energético. E que as maiores, digamos que para nós, aliás, é do conhecimento, penso eu, também do governo, o maior desafio na Cabo Verde para a questão digital é energético. O custo de energia em Cabo Verde. Por exemplo, não tem que as data centers, que tem dificuldade na competir com data centers lá fora, porque enquanto de energia na Europa, na América, são cêntimos, aqui ter 1 kW a volta de 40 escudos. É um preço proibitivo para a questão de competitividade. Depois estrangula a chanflaté a capacidade de gestão do parque. Certo, não tem desafio energético, mas com isso já não tenho ideia de solução, aliás, que a sua ideia, já não sei trabalhar nas soluções, que é os renováveis. Em princípio, não sabe apoio parque tecnológico, parte dele 100% renovável, e para questões de data center consomem muito mais, e nunca consigo resolver com o solar, painel solar, mas não se bem avança com turbina geórgica, etc. É uma solução. Um dos grandes desafios é energético. Outro desafio é a sustentabilidade do parque. O parque é um investimento e um empréstimo, né, do Banco Africano de Desenvolvimento, e tem que ser pago, né? Então o desafio é conseguir que o parque tenha revenue, receitas, para que no tempo combinar com o banco, para também que o empréstimo seja pago e para que haja investimento em outros setores da Cabo Verde. Portanto, são desafios, esses desafios que temos, mas o principal é o energético neste momento. Há bocado, e o Gustavo está a falar ali de questão de zona franca, aquele free zone que também tem necessariamente, e que pode ser também uma excelente forma de jurar empresas instala e ganha força nesses primeiros anos. E em detalhes, como é que também funciona e como é que beneficia empresas? É simples. As empresas que instalam no parque aplicam, vão preencher um formulário, é tudo online, digital, e pedem o estatuto ZET, que é Zona Especial Económica para as Tecnologias. ZET. Então, é analisado, depois as empresas é dado esse estatuto. Tem estatuto, tem praticamente cerca de 4 incentivos. A taxa de pessoa coletiva, ou seja, aquilo que a empresa na fim de ano fez com o finanço para paga, geralmente a empresa paga cerca de 25%. Lá, o governo não quis pôr zero, o governo pôs 2,5%, mas é 10 vezes menos. Em vez de 25%, é 2,5%. Tem também isenção aduaneira, ou seja, equipamentos, motores de carro, viaturas, equipamentos, computadores, servidores, zero, não paga nada na alfândega. Isenção aduaneira. Tem também isenção nas transações de IVA, e tem isenção, imagina que é sócio de uma empresa que constitui que entra lá, e a empresa resolve distribuir dividendo na final do ano, resolve dar cada sócio, lá a taxa é zero também. Ou seja, tem praticamente uma zona de quase taxa zero. Ou seja, o Estado aí vai deixar a economia fluir, não vai buscar aí. O Estado quer que, portanto, os trabalhos vão para a economia, os investimentos vão para a economia, não vão logo para buscar os impostos. Agora, uma outra questão também que no início não falava dele, é a questão de formação, qualificação constante e manter tudo aliança quase a nível internacional em termos de capacitação. A hora que nos vê agora, nos mercados, naturalmente, que é a hora que o parque estiver a funcionar em pleno, que provavelmente também tem aqueles momentos lá. Agora, enquanto isso que acontece, não é que nos mercados, a Cabo Verde tem estar e oferece e pessoas com aquele nível, com aquela qualificação que eventualmente também ser como staff, mas também como potenciais investidores? Universidades cabo-verdianas têm estado a assessorar na IT, e tanto a nível nacional, nas universidades nacionais, tanto na Praia como no Mindelo, e também tem muita gente a estudar lá fora, depois que regressam, né? À partida, ainda nunca tem um problema com falta de mão de obra, mas um problema que pode ser um desafio no futuro. Pode ser um desafio no futuro. Mas temos gente que está a sair da universidade, eles mesmos obviamente experiência, formações diversas, mas não tem tido um bom, digamos, fornada de gente licenciada a sair de universidade. Tem vários programas de estágio que via nós, via outras empresas, via privada, etc. Não tem tido, está razoável, mas é um problema que se põe, se no cresce fortemente no setor, pode bem ser um problema mais tarde, mas por enquanto não é. Aqui no SFIA, para o nosso mercado, com aquele que não tem, de formações profissionais, mas também até de formações superiores, não tem um nível que facilmente não tem que equipar com o que ele tem lá fora, ou não podia estar melhor? Não, podia sempre estar melhor, não podia sempre estar melhor, mas não tem gente também muito bem preparada, porque
Os desafios que não tem na Cabo Verde é igual e praticamente lá fora. Por exemplo, um ataque cibernético, se dá lá fora, é aquele mesmo ataque aqui na Cabo Verde. Então, tinha alguém preparado para defender. Não tem, obviamente, que em termos de expertise, lá fora está muito mais massa crítica na Cabo Verde, porque tem tanto senior, digamos assim, na expertise, mas os desafios na Cabo Verde é parecido com lá fora. Um ataque cibernético, por exemplo, é que é mais fraco na Cabo Verde que está a fazer num banco na Cabo Verde, que é mais fraco que fazer na Portugal. Então, gente aqui do Banco de Cabo Verde tem que estar bem preparado para defender os mesmos ataques. Então, ela quase depois não pensa ou mais atrás. Ainda pede próprio aquele parte mais docente, enquanto professor universitário, também para trazendo aquela sensibilidade lá. A hora que nos pia, nos começa tardiamente da forma e a ganhar consciência tecnológica, ou não está numa boa fase de aprendizagem? Não devia estar começar mais cedo, desde menino, ou já na adolescência, ou na final do liceu? Qual que é aquela época, aquele timing certo, e enquanto docente e enquanto engenheiro, que não podia tirar o melhor proveito possível de nós, e mão de obra ou de nossa e massa crítica para a área de IT? Não, com certeza. E para ser isso, você fala de currícula escolar, né, ao longo do tempo. Penso eu que, sim, isso pode ser revisto, pode ser melhorado. Inclusive porque, para ser engenharia, etc., é preciso melhorar o nosso currículo na matemáticas, físicas e programação. Portanto, hoje está melhor, não tendo programas do Web Lab na escola, etc., etc., mas é preciso reforçar mais, é preciso melhorar esse currículo, é preciso acesso, é preciso mais conectividade nas escolas. Ou seja, desde base é possível, sim, é suposto sim, existe. Nós não acredita. Embora há uma sensibilização do governo, até como exemplo na Web Lab, o programa do Web Lab, tem hoje o Web Lab na toda a escola, mas é possível no melhorar mais para não pôr o desafio que não sabemos tempo para frente. Agora, em termos de programas, aqui no SPIO, por exemplo, programas que têm que pôr incentiva e que podem também buscar melhor e mão de obra na área tecnológica. E nós só se acompanha enquanto estamos a parte tecnológica, hoje aquele mercado, nós está conseguindo hoje, onde que está se calhar programas que eventualmente se tem incentiva e que pode ser puesta naquela para esta questão de capacitação. Sim, com certeza. Não tem parte tecnológica, tudo parte tecnológica tem sempre que está amarrado à universidade, porque o saber, na Portugal, sobre tudo parte tecnológica, tem um instituto, um politécnico, uma universidade sempre amarrado com ele. A nós não temos alguma parceria ainda, que está completamente formado, mas parte não arrancou também em força com a Universidade de Cabo Verde, com os currículos de Universidade de Cabo Verde, não tem estreita colaboração com, por exemplo, com o pró-reitor da Universidade de Cabo Verde, Arlindo, agora aproveito para mandar um abraço, em que no tem estado te acompanha e te sabe todo o curso que tem lá, a nível profissional de UFP já é um nível mais baixo de formação, mas penso eu que para aquela economia digital, economia exterior, é preciso uma formação mais a nível superior. Portanto, isso é o papel das universidades, mas não tem, graças a Deus, várias universidades, que o Estado de Cabo Verde, tem universidades privadas também que têm estado a fazer, têm estado a trazer uns bons quadros. A maioria de quadros, engenheiros na qual se trabalha, tanto em instituições públicas e privadas, é tudo formado na Piaget, no ICV, etc. Portanto, isto quer dizer que estamos a ter resposta. Nas instituições, essa terá resposta. Mas qual que é as grandes preocupações que empresas mostram para nós, por exemplo, como dificuldade para iniciar esse negócio ou essa operação na área tecnológica? Qual que é a principal queixa? Não, queixa geralmente é o financiamento. Depois, nas áreas de inovação, tem que ter também presente que se resultado, ou seja, não é 100%, ou seja, longe disto. Ou seja, há uma ideia de negócio de inovação, provavelmente que vai se ingrar em 30%, e já estou a dizer muito, porque inovação nem toda ideia vinga, ok, nas áreas, nos apenas nascimento de novas empresas, novas ideias, novas soluções. Conceito, sim, não, porque são ideias inviáveis, ideias que têm, e também este investimento que às vezes o retorno não vale a pena. E tem casos, tem que bons ideias, mas que nesse mercado é aplicável, chega bem. Tem um problema, portanto, taxa de sucesso, mas isto é global, não é uma questão de Cabo Verde, isto é mundial. A inovação é tipo uma pesca ao mar, não é? É tipo uma pesca ao mar, ao quatro pisca, nem todo barco é também cheio de peixe, né? Exato. Mas pronto, é mais ou menos isso.
Agora, e qual que é o papel agora de capital de risco na questão de investimento, principalmente para startups tecnológicas? Existe essa possibilidade e startups têm alguma forma de beneficiação, de bonificação, mas em termos de capital de risco e investimento, qual que é esse papel concreto? Não, por acaso está bem montado, tem 3 instituições, que é para a empresa, para o pagante e para o capital, né? Para o capital é que entra com o capital de risco, né? Está bem montado e tem um incentivo, mesmo na legislação, na lei, e tudo isto está montado. E dificilmente um projeto bem montado na Cabo Verde hoje pode queixa, como que tem acesso a garantia de bancária ou garantia de pró-garante ou o próprio capital, caminho de capital. Portanto, essa parte ali penso eu que está razoavelmente assegurado. Agora, é preciso a persistência e acreditar. E acreditar, os promotores é que têm que ser os catalisadores do seu projeto. Né? Os promotores é que têm que acreditar no seu projeto. Depois penso eu que o ecossistema tem sido a dar resposta. Portanto, o capital de risco tem um papel preponderante para apoiar, né? Porque as pessoas podem não estar com capital. Agora, e em termos de inovação ainda, falando de tecnologia e inovação, e testar também a revoluciona a questão de área de setor de serviços e também desempenha um papel ali, e aquele apontamento que tem um papel crucial no desenvolvimento sustentável. Mas qual que é as soluções que não pode tirar dele e de que forma que isso acontece? De inovação? Sim. Não, tem um desafio na Cabo Verde. Tecnológico. Por exemplo, logo de início, não tinha desafio de sistema eleitoral na Cabo Verde. Inovado, processo de solução, hoje em dia é uma coisa que não pode para trás. No sistema do ACD, no sistema eleitoral não está tranquilo. Então, eleição amanhã ainda não sei onde tem uma solução. Não tinha desafios de marcação, exemplo, na saúde, e interação entre hospitais e NPS, farmácias, não tinha aquele desafio ali. Com soluções no desenvolver. No mês se cria praças financeiras, ou seja, não tem muito desafio na sociedade que tecnologicamente não consigo gerar. Uns já não consigo, outros trabalham nele, outras soluções há de vir pela frente. Agora, se não pode espiar em termos de conectividade, comunicação e infraestrutura de telecomunicação, além de falar de cabo link, não tem alguns outros pontos que podem ser ali destacados como sendo chanfla e desenvolvimento para sustenta e setor tecnológico? Exatamente. Não, por exemplo, nós Cabo Verde gosta de ter o passo para 5G, por exemplo. 5G, ainda nunca tinha 5G na Cabo Verde. É possível sonhar com ele para tão cedo? 5G não, já não está cedo, já está pelo menos na nossa realidade. Não, já devia estar, já devia estar. Questões aqui portanto, haverá questões com operadoras, tem que também deve ser as operadoras a trazer as redes, não é? Eles é que vão fazer o negócio. Sim. Mas não tem que... únicas questões de falar na infraestrutura, a única questão que ainda está a ver neste momento é do passo na questão das redes móveis, porque isto vai estar a descontinuar. Por exemplo, na nossa rede atual, tem um país que já descontinua 2G e 3G, depois fica só 4G. Depois, se o bocado desse passo ali, que ele tem experiência, que enquanto quadro Cabo Verde Telecom, que ainda me é, mas um trabalho durante 16 anos, um trabalho exatamente na rede móvel. Se o bocadinho, o que sei do domingo começava na tecnologia 2G, quando sei de lá deixa 4G. Se o bocadinho passo na tecnologia, depois que as tecnologias às vezes que tem nada a ver com o companheiro. Por exemplo, se no bocadinho, ainda lembrar que no cristal de 2 para 3G houve resistências de operadoras. Os operadores geralmente estão a querer cá mata todo o investimento daquele outro, mas só que depois o timing vai. Os fabricantes lá fora deixam de fornecer equipamentos e técnicos começam a ter desatualiza. Técnicos que estão na empresa que sabem o que é 3G, bom, depois tem cá a forma, etc. Então perde-se muito quando no cada o passo. E lá fora já começa a falar na 6G. E 5G já está aqui na Europa, assim que se engano, já com os anitos a ir 5, 6 ou 7 anos. Isto em termos tecnológicos é muito tempo. E depois a tecnologia, smartphones que não tem, eu sei como que evolui, né? Então lembra o primeiro smartphone, gosto hoje. Então tem coisas que está bem. Então se você adapta o network, a rede, o país sofre. Por isso a minha ainda tenta perceber de que forma que não define as necessidades de implementação de novas tecnologias, uma opção 5G. E no mês dele, até que ponto? O grosso da população está a proveito dele, até que ponto? Como aqui no SPIA, pronto, aquele que não tem isso está a resposta. Mas
quem é que é um núcleo que também é toda a massa, ou é todo o povo, ou é um segmento muito específico de especialistas ou de pessoas que dependem de comunicação e telecomunicação? Vai ser, é que você explicou, vai ser. É preciso dar o passo por vários motivos. O primeiro mostrou descontinuidade com a tecnologia. Que amanhã a França falou assim, olha, botei 4G, mas garantiu 4G mais um ano. De manutenção. Tem que saltar agora de 4 para 6 e não para 5, sem aquela transição. Que é um problema. Segundo, há aspectos tecnológicos, por exemplo, que se chama no Power Link e 5G, e falou há bocadinho na latência. A latência o que é? Mais ou menos, como pode traduzir ele, é real time. Ou seja, há questões de conectividade que exigem real time. Real time porque é como se telemedicina, por exemplo. Um médico ali na Covid pode fazer uma operação, lá na área pode fazer uma operação ali na Covid. Sim, exatamente. Você tem um atraso numa operação. O médico está lá na América, tenta seguir uma operação na Cabo Verde, dá 1 milissegundo de corte, ou que bem daquela hora pode ser que aquele dia ia cortar e tarde demais. Então, telemedicina só é permitido com grande conectividade, com real time. Telemedicina é um desses. E com garantia de estabilidade. Estabilidade, rede, etc. Então, nós temos um país insular. O médico de praia pode ser um consultor lá na Brava, trazer um problema. Nós, mais do que outros no mesmo tempo. Nós, além de nós ilhas, nós é na meio de mar, no mesmo conectividade comum com a Europa, como é que na Europa, médico nos Estados Unidos, e no mesmo quantidade de médicos dentro do nosso país, para nós ilhas. Está que tem de pôr vários especialistas. Quem diz medicina, diz também na área de segurança. Que é um aspecto, outro, aquele aspecto de medicina que é saúde, sim, que é indiscutível. Outro aspecto, por exemplo, que nunca fica de fora, para nunca tem redes avançadas, é jogos online. Jogos online. Então, o movimento é bilhões, é que é milhões, atenção, bilhões, é B, que é mi, bilhões de dólares. Que, por exemplo, nós não podemos ter um inovador na Covid, um jovem qualquer com ideia qualquer de um jogo online que isso é top, que é bem de 1 milhão de jogos no mundo, por exemplo, no range 1 milionário na Covid. Mas enquanto nunca tiver redes altamente rápidas, nunca está conseguindo entrar nos mercados de desenvolvimento de jogos online. Porque jogos online exigiu também real time. Ou seja, que tem nenhuma oportunidade de competir com o mercado da fora. Sim, naquele mundo. Como, jogos online, por exemplo, você joga um jogo de carro, mudam virar ali. O máximo realismo de resposta. Sim, o máximo realismo, real time, exatamente. Então, só que essas coisas modernas na rede móvel, por exemplo, é só 5G que está a olho. Okay. Enquanto que entra nele já naquele mundo ali não fica de fora. Para não entrar, depois para não entrar nele. E não pode ser a hipoteca ter todo o desenvolvimento sincronizado para outras áreas. Quem diz, que ela diz segurança, por exemplo, se hoje não está falando de videovigilância na vias públicas, até depende dessa tal conectividade e estabilidade. Real time, quando formar 5G, é ter o olho mais rápido. Por exemplo, uma câmera cobre, por exemplo, videovigilância, se você não rede mal, é dura com bem, mas se real time ia para dar uma rápida com polícia, por exemplo, pode ser essencial para pegar um ladrão. Por exemplo, quase já respondi a próxima pergunta, que era exatamente sobre insularidade. Cabo Verde, para ser Constituição, para ser e definição geográfica, naturalmente não tem que pensar país de forma diferente de outros países. A hora que não está falando de todo o assunto no país, não tem que pensar. Nós é ilhas e nós é desligado para terreno. Nós é sempre desligado do continente e não tem mar à volta. Sim. E de que forma a tecnologia pode, mais do que os exemplos que já viram ali, pode eventualmente melhorar a nossa qualidade de vida e transformar-nos, se calhar, num país competitivo a nível de África, em muitos aspectos de área de desenvolvimento. Digital, tenho que parafrasear, digital é oportunidade, que a gente faz isso, eu sei, vice-primeiro-ministro, ministro da Digital, digital é oportunidade para um país, para um estado pequenino, insular e diaspórico, se for nosso. Boa conectividade, repara, hoje não usa, hoje tudo o problema, com o telemóvel hoje em dia, mas eu vou comprar uma passagem com o telemóvel. Com o aplicativo. Bota reserva um hotel com o aplicativo. Me gosta de botar para um cinema dentro da China, numa qualquer cidade, botar põe a telemóvel, uma conectividade, não caminha sem ninguém. Tem uma relação direta com tudo que o mês. Não está conseguir pôr o Google Maps, não está aqui, não está sabendo onde está bem, não está sabendo caminho, não está sabendo pedir táxi, não está pedir Uber, não tem cartão Visa, não está pago. Ou seja, com digital é oportunidade. Portanto, para não ligar nas ilhas periféricas, e para não se conectar com nós diáspora, não tem grandes convidados da diáspora, bem conectado, bem formado, com o mundo inteiro é o digital, não tem que ter condições, não tem que ter qualidade, não tem que ter tudo que o governo tomara, tudo que o governo tivesse um bom smartphone e saber lidar com tudo que a potencialidade que tem no mundo digital. Hoje em dia, você pedir alguém para comprar um passagem, você compra um passagem, você bem naqueles aplicativos, você diz que aquele passagem que está mais barato,
naquele momento, mais barato das coisas. E até cerca de 6 anos não tinha que ficar na fila da agência, tá pena. Aquilo só um exemplo, fila de banco, tudo. Minha dura acabar um balcão de banco. Dá para pagar conta de luz, dá para pagar tudo. Ele facilitou a vida, portanto, é uma aposta séria que não tem que ir. E está fazendo confidência quase isso. E na dia está a ter uma conversa com alguém que sabe, está contando, está falando que é estranho o que até e pessoas de área financeira, bancários, está põe na fila na banco. Sim. E está parece estranho para Mori. É o primeiro que consta serviço, mas ao mesmo tempo é o primeiro que invalida a viabilidade ou segurança do serviço, porque esse que nem dá ao trabalho de se experimenta. Então, trazendo essa questão de fila de banco, lembra que tem pessoas que estão trabalhando dentro de instituições ou empresas que desenvolvem soluções, mas ele quer fazer uso dele. Nós percebemos a resistência de consciência ou a resistência cultural, ou é que é uma preocupação nesse momento, mas já não passa que ele faz ali, não está quase que 90% já migrado para as novas alguma resistência, mas não dou mais nas pessoas com mais idade. Por exemplo, minhas pais, para mais que ainda não convencer, eles têm que pagar essas contas de luz na fila, né? Mas ainda não convencer, mas bota perto, não deixam bem, mim tem recibo na mão. Ainda sobre isso, pagar via banco, você tem 2 recibos, você tem um de letra, que te mandou para e-mail para o BMTador, e você tem mais um registro da banco, tem dois registros para pagar. Se alguém perde um, você tem você fica com 2 registros. Exato. Com 2 registros em vez de um. Agora aqui nos ferramentas tecnológicas, com tanta opção que já foi ali apresentado, e coisa que pode ser feito para impulsionar e desenvolvimento, e também melhora nosso posicionamento a nível de ranking de África ou de mundo em termos tecnológicos. É uma pergunta muito interessante. Penso que, Simone fala um bocadinho, há alguma resistência na utilização de ferramentas e é preciso também algum forcing de empresários, empreendedores para meter mais ferramentas. Porque, por exemplo, aqui ainda constata, por exemplo, aqui ainda sei que bate um Portugal, por exemplo, que sei lá fora, tal, uma Europa, e tem algumas coisas que já tinha mais impacto, implementação na cover que está. Por exemplo, na China, negócios, por exemplo, quase que se usar dinheiro já que tem na China. Isso é telemóvel, depois sistema digital. E bem ele fácil, tudo é digital. Ele facilita, com o troco, com aquilo que é lá. E o controle também fiscal e de bom particularmente. E que esse tipo, pagamentos online, digital na conversa, fraco. Então, isso é muito tímido, Um ou dois alguém paga um quanto de luz que vai naquele aplicativo, uma coisa do dia a dia está fraco. Na Portugal, por exemplo, estudantes, tu usa aquele MBA, estudantes, convergentes, tu usa eles também, alguém dinheiro, é uma coisa prática. E na Brasil também tem um Pix. Engraçado, eu estive no Brasil, gosto com o primeiro-ministro na Web Summit de Brasil, no Bailé, então um senhor que toca-se viola, e não sabia a eficiência de alguma coisa assim, não. E tinha aquele QR Code que você Pix para alguém bem para te para um. Ou seja, nem gorjeta ou nem um agrado que tem que ser necessariamente físico. É Pix. É aquela questão do sistema de pagamento. Outro sistema, por exemplo, recentemente também se percebe, na África, de nós de perto, de Cereal ali, por exemplo, tem o sistema do Uber, que funciona, que ver que funciona. Mas Uber lá é que funciona engraçado, é que é na Europa. Ela é muito choma, mas ela paga como lá a questão de 24, que o cartão Visa é mais complicado. Buta choma Uber, se não choma na Europa, e Uber te foi, e quanto mais ou menos que aquele frete que você paga, e depois alguém na taxa você paga, se você paga assim, eu sei que ele ganha que tem que pagar. Se o mais que aquele buta paga para uma Uber que foi. Você entende? O seu médio de quanto você gasta para a viagem? Quanto você paga? Na Calveira, nesse momento, que às vezes, alguma questão de às vezes não ter receio para táxi na Calveira, de noite, né? Por exemplo, o Uber terá uma grande segurança. O Uber terá uma boa Uber. É devidamente identificar quem que paga e quem que é condutor. E quem que é condutor. Tanto condutor como cliente, tudo é identificado. É seguro para condutor, é seguro para cliente. Ou seja, tem um monte de sistema lá fora que você está facilitando a vida do cidadão que na Calveira não tem muita resistência. Já se tenta tudo Uber na Calveira de outros tipos, mas que pega. Sim. Mas, por exemplo, ir na Costa Marfim ou da Carbo, botar-te o Uber. Então funciona assim na Europa. Agora, qual é o impacto de tecnologias de informação nesse momento na economia de Cabo Verde e que nos últimos anos no registra como com efeito expressivo na público e na privado? Certo. Em termos de PIB, é que até representa, ainda que se representa, nunca tinha números de cabeça, mas tem um objetivo do governo claro, no objetivo de 2030. Mas a economia, o TIC no período isso impacto indireto, ou seja, no ter toda a governação
do país suportado na TICs. Por exemplo, hoje em dia, contas, prestação de contas, não tem casa de cidadão, não tem toda a tramitação de negócios, acontece claramente a tecnologias que hoje em dia se facilita, ter documentos, etc. Portanto, acaba para ter um impacto positivo na questão económica e questão de coleta de impostos, etc. Portanto, o impacto de TICs na nossa economia é óbvio que capital agora, para mim, foram números, nesse momento de cor, mas o governo se preconiza para ter um peso considerável na PIB de Cabo Verde, cima outros países digital também têm. Agora, no capítulo de cibersegurança, não tem que falar de essa questão que é quase que mudança de foco de investimento. Toda estratégia política, nesse momento, é direcionado para diversificar fontes de rendimento para sustentar o país. A hora que nos via em tempos, não investe no turismo, depois não se investe na tecnologia. Agora, em matéria de cibersegurança, que tipo de atenção que não tem que dar para essa questão, para não garantir que nunca está hipoteca ou investe numa área que nunca está preparado nem para proteger em matéria de cibersegurança? Cibersegurança é crucial, não tem que dar atenção total. E recentemente estive na Abidjan, onde nós participa na uma conferência de cibersegurança regional. Nós estive lá convidado, o governo de Cabo Verde bem, não bem. A nós do parque não bem porquê, mas não vai oferecer parque tecnológico para sediar um polo de desenvolvimento de cibersegurança na Cabo Verde. Ou seja, e nesse momento a União Europeia está fortemente abraça a região CDO, está crepoia para organizar o CICERT, que é o Centro de Combate à Cibersegurança e Prevenção de Criminalidade Informática, só que o CDO, que não está a fazer parte, ainda que tem um modelo desenhado concretamente. Ou seja, se aquele centro fica na Aracá, na Abidjan, etc. Então, nós de Cabo Verde não faz uma proposta para ser um centro descentralizado. Ou seja, cada país de CDO, e nossa proposta foi acarinhar, e tem questões políticas ali, por exemplo, se o pôr na Abidjan, da Catagossa, se o pôr lá, aquele outro Catagossa. Então, se não põe cada capital com um setor, com parte, com núcleo de cibersegurança. Núcleo, esta gosta mais. Então, nós no propõe para Cabo Verde incidia, por exemplo, tudo que é treinamento na parte ecológica, no centro de treinamento, tudo tem a ver com cibersegurança. Cibersegurança na Cabo Verde tem sido suplementar com o CICERT de Cabo Verde, né? Que a nível nacional, isto nós tem em fase avançada de consolidação, e nós na PARC não querer apoio em termos de infraestrutura e também em termos de recursos humanos, junto com o governo, para montar essas questões, que é crucial. A pergunta, não pode resumir assim, não há economia digital sem cibersegurança. Claro. Não há porque o país fica vulnerável. Nenhum negócio que pode ser feito também sem proteção. E falando disso, proteção de dados, empresas que estão na Cabo Verde sediário e que têm uma relação próxima com a gestão de parque, que eventualmente pode ter se interessado na se ter instalado lá, eles têm essa consciência de proteção de dados, e o que é que se pode fazer para garantir que se tenha sempre melhor sistema de proteção de dados e informação? Cabo Verde tem lei, claro, de proteção de dados, não tem uma Comissão Nacional de Proteção de Dados, não tem, e, portanto, depois os dados podem estar aqui em Cabo Verde, nos nossos data centers, ou lá fora, não é? Estando cá em Cabo Verde, os dados alojados em Cabo Verde, é a questão da cibersegurança, porque, se tem dados na data center, se você está com um data center seguro, é sinal, ninguém que sabe violar, que sabe ter acesso a individualidades, e, portanto, por isso que a questão de cibersegurança é importante. Não tem tido ataques, mas, graças a Deus, não tem tido uma grande expressão em Cabo Verde. Já não tive ataques há uns 2 anos atrás, ok? Mas, para níveis de ataques, pessoas não sabem, diariamente, são centenas, às vezes chegando a milhares de ataques, que são de tentativas de pessoas aos data centers. Só não terá conta a hora que tiver algum buraco, Não, de vez em quando há sucesso. As pessoas, os atacantes, os gatunos, digamos assim, conseguem ter sucesso. Mas porque para uma coisa que tem sucesso, para não ter uma equipa, ele é que tem que estar permanentemente no combate. No combate mesmo. A pessoa vigia, mas combate.
Às vezes tenta também tira assim, depois está dar o corte. Tem um X nível de segurança. Sim. Não tem uma equipa muito forte nos data centers. Mas isto é a questão da cibersegurança. Depois já toda a legislação da proteção de dados. Como é que está já agora aquela questão de legislação e regulamentação à volta dele? É dar a resposta a tudo necessidades que não tem atualmente ou é também se constantemente ser atualizado e revisto? Para aquilo que existe nesse momento é suficiente. E tem vindo, e tem uma comissão que tem feito um bom trabalho. A comissão de agora é independente, é um órgão emanado do Parlamento, né? É presidido por um juiz, depois tem outras pessoas lá de tecnológico junto com ele, que estão a fazer parte da administração da comissão. Mas, entretanto, o governo é sempre aberto, o Estado é sempre aberto, ajusta a lei aqui ou acolá. E de vez em quando, me lembro, por exemplo, que não esteve no Parlamento, não assina, não aprova tratados internacionais de proteção de dados, para não poder aderir a as outras normas internacionais que existem. Portanto, tem sido um trabalho permanente. Quase não se termina nos blocos de conversa, uma hora não começa, falando um bocadinho de automação e de inteligência artificial. Isso tem alguma relação nesse momento com proteção de dados e tudo que é defesa cibernética? Não tem nesse também a ser usado de alguma forma nesse momento, tanto lá fora ou ali na Cabo Verde? Com certeza. Por exemplo, a inteligência artificial vai ser usada para tudo, para o bem e para o mal. Para bem e para o mal. A inteligência artificial, hoje em dia, está em toda a área, né? Portanto, não pode crer que deve ter pessoas que organizam ataques com a inteligência artificial, mas também a inteligência artificial é utilizada para ser uma ferramenta de defesa, etc. Sim. Portanto, as máquinas hoje em dia, máquinas automatizadas para fazer muita coisa. A inteligência artificial hoje em dia está a fazer códigos completo. Tendo um problema qualquer por exemplo, manda a inteligência artificial e tenta fazer um programa de uma solução que eu criei sozinho. Mas só te falo coisa que eu criei. Hoje em dia a inteligência artificial tem essa capacidade. Muito bem. E parte tecnológico, a título de notícia, ele deve começar a operar quando, se não se pia na agenda? Não, assim, nós, no fazer devido a aqueles problemas constantemente que não tive, pandemia, etc., atrasos de obra que não tive, o Parque Tecnológico, a inauguração, festa, pombos, constância, discurso, etc., que ele não se prevê para início de 2024. Okay. Mas o Parque Tecnológico vai começar a ter as primeiras empresas agora, nesse mês ali, setembro, já deve ter, portanto, a estrutura do parque já está nos edifícios novos, e vamos começar a ter as primeiras empresas a elaborar no parque. Que nós, no CREO, o dia que não tem aquele festa, pombo, que seria formalmente a inauguração. Já essa empresa está a trabalhar, a coisa já estará a funcionar. Bom. Mas até o fim do ano vamos começar a receber várias empresas a trabalhar e já não tem, graças a Deus, muito interesse e muita demanda de empresas que querem bem-estar lá na parte tecnológica. Muito bem. Muito agradeço e Presidente do Conselho de Administração de Parque Tecnológico de nosso arquipélago digital de Cabo Verde e para tempo de ser conosco nessa conversa, mas também antes de mais e para, aliás, depois de toda essa conversa, agradeço também para a disponibilidade de fichar esse primeiro temporada de nosso MJ Tech Talk. Mas é um daqueles assuntos que não está costuma fazer no início do programa, se está ali sem das mesas, não está costuma convidar nós e colaboradores que trazem esse contributo nessas áreas de trabalho e algum objeto que tem um significado especial. A bocado eu começo a falar, sendo alguém que tem uma mistura sal, fogo, praia, bairro, mas ao mesmo tempo tem um objeto que traz desde bem que pode chamar, se é um amuleto, se é um pisa-papel ou se é efetivamente um enfeite. Nesse caso, ele mostra a ele é um leão. Ele é um pisa-papel. Ele está essa ribadinha secretária que trabalha todo dia. Um pisa-papel. É um leão de cristal. Um leão de cristal. Para os amigos, pessoas que conhecem, Ganê se explica para um pouquinho trazer. Português. Ganê explica para um pouquinho trazer. Mas pronto, esse leão ali, portanto, que ofereci ele foi um esposa de um amigo de minha pai, nos Estados Unidos da América. Infelizmente, a senhora já cá entre nós, falece. Não te lembro, nessa casa não estava lá. Por cima que se calhar essa gentiva mas faleceu, né? E muito a fazer a coleção de cristal. Ele tem peças de cristal. Então estava lá a não almoçava com ele. E falei, minha esposa não estava lá, se me tem uns cristais, se me quer oferecer uns cristais para enfeitar a casa. A mim, como coisas de enfeitar a casa, nunca interessa. Nunca interessa, mas a minha mulher imediatamente interessa para de olho. A mim fala, não, nunca mesmo a minha mulher está de olho, e mim nunca liga. Então, uma cara minha mulher, ou ele, ia se lembra que bem com ele, fala assim, hoje a coisa que está lá.
Vá, afinal não crê. Eu falei, não, mas eu falei o que crê. Então, meus leão, foi lá que é Daniel me encolhe para ver com toda alegria. Depois, desde então, tem Ribadinha secretária, ele representa, portanto, o símbolo do Sporting. Mas, para além do Sporting, que o Sporting meus amigos sabem, mas, para além do esporte e futebol é uma coisa interessante. Eu sou adepto de futebol, né? E nós, aquele fanatismo que não tem que seguir esporte, não seguir campeonato português, é uma coisa realmente interessante, porque toda semana terá minutos de prazer, horas de prazer, de assistir nossa equipa te joga. Depois que brincadeira saudável que não te faz com nossos amigos aqui de clube, clube de 90 minutos. Portanto, é por isso que acha mais objeto ali, está falando alguma coisa, por isso que interessa para esse programa. E como ele é cristal, ele é para a vida. É para a vida, é que se faz para a área aqui também. Muito bem. Algum outro parte também da nossa conversa, para ficha, aquilo era para acontecer, logo no início, mas bala, não estava ali embalado na conversa, já nunca pega nele. Mas e não tem também um momento que não está fazendo que é um jogo de carta. Não está escolhe 2 cartas, tu convidou a escolher 2 cartas ali sim, e a partir do momento que sai um carta e tem um significado, cima na jogo de carta habitualmente não tem, na crioula não está falando cruz, pó e copa e ouro. Pronto, se alguém está falando espada, é só da lana dele, para hoje aqui carta que está saindo, para não hoje aqui significado que tem na vida de nosso convidado. Maiores e mais determinantes desafios da vida que nós has de pôr. Pois, gosto de um grande desafio, que é o parque tecnológico que funciona. Cima foi sonhado. Cima foi sonhado e principalmente para servir Cabo Verde atual, para servir novas gerações e para ajuda, principalmente nos jovens, para ajuda, emprego. Minha preocupação é hoje aquele parque cheio de emprego para a nossa juventude, que é o nosso maior dilema na Cabo Verde, que é emprego para os nossos jovens que não mestre. Portanto, já tive alguns desafios na vida, estive no Parlamento, na política, tive desafios, também tive um grande desafio logo no início, tinha trabalho na Cabo Telecom, que trabalho na CV Móvel. Quando chegava lá, era só chamada, que tinha nada disso, eram uns 10 estações para ali que tinha, que esse gestor que está por si. Então, quando não sei lá, era cerca de 200 e tal, que tinha a nível de Cabo Verde. Então foi um desafio de, praticamente, estive naquele desafio de construir a rede móvel, CV móvel, Cabo 10 Verde. vezes mais. E tudo que essa coisa que me pôs pré-pago, internet, etc. Aquela foi o desafio. Portanto, aqueles desafios de passa para a minha vida e me sempre tem desafios grandes na moda, graças a Deus. E grandes oportunidades também. E grandes oportunidades também, graças a Deus. Muito bem. Agora ali na barragem, lá na Shuffle, para nos escolher mais uma carta, por dele, para não hoje aqui carta que está a sair, para não é aquela que é próximo sugestão de nosso jogo. As de copas. As de copa. Lugar no coração que é reservado a pessoas ou coisas especiais. Sem ser as leão, claro. É claro. Aquele simples, aquele filhos, né? Filhos, pais e esposa. Família. Família primeiro. Família primeiro, mas queria um clichê, né? Família primeiro. Mas não quero chamar a atenção para outra coisa importante. Amigos, e graças a Deus também, pode manter 3 ou 4 amigos do peito que vem desde a infância. E amigo é muito importante. Tem pessoas que hoje em dia te apoiam. E família tem esse lugar, mas amigo tem também esse lugar. E ou seja, porque deve também... Põe na balança. Sim, põe na balança. Cada um nesse lugar. Mas é tão importante tudo. Bom, às vezes, por exemplo, você tem uma família, às vezes na vida você tem um infortúnio, você tem uma mulher, você muda outra mulher, mas amigo é aquele que eu tenho de infância, que também tem, é para sempre. Portanto, queria chamar a atenção para não valoriza nossa amizade. Às vezes você ganha beber uma cerveja, uma coisa é beber uma cerveja, outra coisa é chamar um amigo, o seu amigo uma cerveja com ele. Sim. Okay, portanto, e um amigo que costuma falar, ele é aquele outro pilar de rede de apoio. Que não também, se família é rede de apoio, amigo sei que ele outro também. Com certeza. Rede de apoio que também está sustentar no nosso percurso. Com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente, por estar aqui conosco nessa conversa que não te acredita, mas foi esclarecedor e agradável. Para quem é que te acompanha no nosso podcast, nessa última edição, obrigado pelo prestígio de presença, boa sorte em novos desafios e tomara que no contra num próximo temporada, depois da inauguração, quem sabe, de Parque Tecnológico. Obrigado. E espero a próxima temporada e nós vamos fazer uma gravação lá na Parque Tecnológico. Convite-se feito e aceite. Fica direito. Foi a nossa muito conversa obrigado. ali na nossa MJ Tech Talk, nosso momento de falar de tecnologia sem complicação, uma produção e idealização de MJ Tech,
e se você quer conhecer mais direito MJ Tech, você tem que ir bem ali na loja Samsung Cabo Verde e numa parceria estreito e realização de rádio TV Cidade. Eu sou Cadreto, até a próxima oportunidade.